você é a pessoa da imprensa que mais fala da tragédia no Ninho do Urubu, né? Dos garotos do Ninho. 10 adolescentes foram mortos. Não vou dizer nunca por culpa dolosa, né? O doloso na justiça é quando a pessoa é culpada propositalmente. Claro que não. Então eu não vou ser covarde para isso. Agora, por negligência, a gente pode dizer que houve negligência numa tragédia que resultou na morte de 10 meninos. Houve. E aí a gente é surpreendido hoje com a notícia de que todos os 7 réus foram absolvidos em primeira instância. Ou seja, cabem recursos. Mauro, é um absurdo, né? É assim, é esfregar na cara, principalmente da família, que as pessoas que foram negligentes para a morte de meninos que poderiam salvar a vida de todas as famílias, pô. Porque geralmente os jogadores de futebol, eles mudam a vida de toda a família. Então, além do amor, além do sentimento que esses pais vão carregar pro resto da vida, porque quando você perde um filho, você nunca mais é a mesma pessoa. Eu sei porque eu tenho pessoas próximas que perderam, inclusive, filhos, amigos meus, e que eu sei que não volta a ter a vida como ela era nunca mais. E, além disso, a questão financeira, pô, de famílias que poderiam ter outro patamar de vida por causa de meninos que já estavam na base de um grande clube brasileiro. E a gente vê 7 réus sendo absolvidos, todos os 7 réus, cara, é uma vergonha. Por quê? Ah, pilhado, mas você não sabe direito. Mas alguém foi negligente. Alguém, nem que fosse um dos 7, que tivesse que ficar de olho na manutenção, nos cuidados, tudo. Alguém foi negligente. E se alguém foi negligente, esse alguém tem que pagar, pô. Tem que pagar pela morte de 10 meninos. Eu, ao contrário do Mauro, tá? Eu não falo constantemente sobre o assunto. Até acho que poderia falar mais, mas não sei muito sobre o assunto. Agora, você vê 7, os 7, não é 7, todos os 7 absolvidos, pra mim é esfregar na cara da família que essas crianças, esses adolescentes, morreram sem a justiça fazer nada. É a justiça brasileira, de novo, sendo motivo de vergonha. Não dá para aceitar, não dá para achar normal. E a notícia que o UOL traz aqui, Alexandre Araújo e o Léo Burlá publicaram, o Ministério Público do Rio de Janeiro vai apelar da decisão que absolveu os 7 réus envolvidos no incêndio do Ninho do Urubu, né? Agora vão recorrer à segunda instância no TJ do Rio de Janeiro. Bem, eu acho o seguinte, para quem não entendeu ainda o que aconteceu, eu recomendo 2 coisas. Leiam o livro da Daniela Arbex sobre a tragédia no Ninho do Urubu, que é excelente, e assistam o documentário feito em parceria Netflix e UOL, que está no Netflix, que conta em detalhes tudo o que aconteceu, e você vê uma série de erros, tem e-mails, tem documentos. É impressionante que aconteça uma coisa desse tamanho no meio de tudo que é apresentado ali, tanto na publicação quanto na série, e que não tenha nenhum responsável, assim, como se fosse uma coisa que aconteceu do nada, como se fosse um desastre natural, né? Sabe, um terremoto, uma coisa assim que você não esperava, né? Uma enchente, sei lá. É terrível, né? E é sempre bom lembrar, né, nesse ambiente também tóxico das redes sociais, que aí surgem pessoas que tentam misturar a rivalidade clubística com isso. Gente, essa é uma questão da justiça. O clube não vai preso. O clube de futebol não é rebaixado porque acontece uma tragédia nas suas instalações. Então, por mais que o cara deteste o Flamengo, não existe. O clube tinha que fazer o quê? Indenizar as famílias. E indenizou. E as tratou de forma muito inadequada, para dizer o mínimo, durante um bom tempo. Cansei de criticar. Lamentável a postura do Flamengo naquele processo todo. No documentário que está lá no Netflix, tem cenas muito chocantes, assim, de embrulhar o estômago. Quando, por exemplo, vai acontecer uma reunião logo depois da tragédia,
envolvendo famílias, Flamengo, Defensoria Pública e Ministério Público do Rio de Janeiro para fazer um acordo coletivo, né? Todas serem indenizadas e, pelo menos isso, o dinheiro é para minimizar, não é para minimizar a dor das pessoas, mas para viabilizar a vida das famílias que ficam dilaceradas com a perda dos seus filhos, né? E aí o Flamengo sai da reunião, e aí os acordos são individuais. Famílias assinam acordo no cansaço. O Flamengo foi lamentável nesse episódio todo, a gente cansou de criticar. Mas não existe punição esportiva para isso. O Flamengo não vai, e nem o Flamengo vai preso, não pode pegar o Flamengo e botar atrás das grades. Se há responsáveis, são pessoas, como numa empresa. Imagina se uma empresa aérea cai um avião, houve negligência e irresponsabilidade de alguém, essa pessoa vai responder. A empresa vai fazer o quê? Ela vai parar de funcionar? Não, ela vai pagar as indenizações que a justiça determinar. A mesma coisa acontece. Eu estou falando a vida como ela é, não existe. Por mais que você deteste o Flamengo, não adianta apontar o dedo do Flamengo. É até muito feio isso. É abjeto, porque você está usando de uma tragédia que matou 10 crianças para demonstrar a sua repulsa clubística, que é uma coisa tão pequena perto do que aconteceu. A questão é, o clube, as pessoas do clube agiram muito mal no tratamento das famílias, na minha opinião. Mas chegou lá, a indenização pagou. Enfim, teria que ser diferente, acho eu. Agora, essa questão não é do clube, é a justiça e os eventuais responsáveis. Agora, no bem de todas aquelas coisas que são mostradas no livro e na série, você concluir que ninguém errou, ninguém tem nenhuma responsabilidade, realmente é um negócio estranho, sabe? Assistam, assim, mas assistam preparados, porque é um negócio muito, muito pesado e muito emocionante, assim. Aliás, os depoimentos até da mãe do Christian Smério, que foi... Os pais do Christian foram os últimos, né, a aceitar o acordo do Flamengo, já na gestão agora do BAP, e foi uma iniciativa do vice-presidente do Flamengo, Flávio Willemann, que foi um cara muito correto. Assim que o BAP assumiu, ele é o vice-geral, ele já encabeçou o acordo com a família que faltava. E tem cenas muito, muito fortes nas quais ela fala, não vão colocar preço na vida do meu filho. Porque o Flamengo colocou um valor ali, que até dizem que era um valor grande, perto do que se paga nesses casos, eu não sei qual é o valor. Mas o que é um valor grande depois que você perde um filho, né? O que é valor grande? Qual o conceito de valor grande? E ela não aceita, eles não aceitam, os pais dele. Não, é aquilo que foi determinado pela justiça. E ela continua brigando com o Flamengo. Até que agora ocorreu o acordo no início dessa gestão, iniciativa do Willemann, e eu imagino que deve ter chegado numa situação, vamos resolver isso aqui e tal, e chegaram num acordo. E assim, é bom entender, tem pai de garoto que morreu, eu acho que era Pablo, menino, pai do Pablo, tem tanto tempo que vai começar a confundir os nomes. Eu lembro de entrevistas que ele deu no aniversário primeiro aniversário da morte dos garotos, o rapaz era motorista. Ele fala, eu não posso mais trabalhar, eu vivo de antidepressivo, tomo antidepressivo o tempo todo. Então o cara não podia mais dirigir, trabalhar como motorista, porque o cara passa dopado, ele tem que tomar remédio o tempo todo. Chora o tempo todo, não consegue dormir, não consegue fazer nada. Então esse dinheiro da indenização é para pelo menos dar uma condição de vida para essas pessoas. Porque alguns não conseguem nem trabalhar. E pelo menos poder fazer com que os irmãos desses meninos tenham uma condição, sei lá, pagar uma escola, quem sabe uma faculdade, ter uma vida melhor. É muito triste. Isso aí é um negócio de embrulhar o estômago realmente lamentável. Eu lamento muito que a nossa sociedade encare isso. Paguem as famílias. Não é pague as famílias, ô idiota. As famílias foram pagas. Famílias foram pagas. Não é uma questão de dinheiro, é justiça, cara. Porra, é justiça. Lá na Inglaterra, quando morreram os 96, depois de 97, de Hillsborough, a torcida do Liverpool, os ingleses, durante todos esses anos, de 89 até hoje, é justiça pelos 96. Depois passou a ser 97, que morreu mais um rapaz que ficou tetraplégico e morreu agora há uns 2 anos, e ele também é considerado uma vítima do Hillsborough. Aquela situação que os torcedores foram esmagados contra a grade lá, naquele jogo Liverpool e Nottingham Forest no estádio do Sheffield Wednesday, 15 de abril de 89. E lá o slogan da campanha é justiça para os 96, agora 97. Não é paguem as famílias. E aquilo foi erro da polícia e o Estado só admitiu a responsabilidade há alguns anos, quando o Cameron era o primeiro-ministro, e admitiu e pediu desculpas. Durante anos ainda se tentou responsabilizar os torcedores que eram vítimas. Foi superlotação de um setor do estádio, porque a polícia tinha um novo chefe de policiamento, o cara não entendia muito bem o funcionamento, e os estádios na Inglaterra tinham grades que eram verdadeiras jaulas. Soltasse um leão ali, ele não derrubava a grade.
porque a Margaret Thatcher, né, e os integrantes do seu governo entendiam que na época do hooliganismo todo torcedor era hooligan. Então, para não ter invasão de campo, colocaram verdadeiras jaulas nos estádios. Houve superlotação de um setor, as pessoas foram sendo empressadas, a grade não cedia, elas morreram ali sufocadas, pisoteadas, esmagadas. Horrível. 97 ao total agora. Igualzinho aconteceu em São Januário, naquele jogo com São Januário do Vasco contra o São Caetano em 2000. Só que a grade de São Januário cedeu. E aí as pessoas ficaram dentro do campo, algumas se machucaram, mas ninguém morreu. Se a grade do Rio Esboro tivesse São Januário, ia acontecer a mesma coisa, porque a grade não ia ceder, as pessoas iam ser imprensadas, porque vai entrando gente, né? Está entrando gente, não para de entrar gente. Então você vai escapar para dentro do campo. E lá até hoje é justiça pelos 97. Ninguém fala paguem as famílias, porque não é uma questão de dinheiro, né? Então acho que isso é uma coisa também que me noja muito, quando eu vejo a pessoa usar dessa história macabra, bizarra, absurda para uma discussão clubística, né? Quando é uma coisa muito diferente disso, né? Enfim, mas vamos ver como é que vai ser agora. O Ministério Público do Rio, segundo o UOL, ele vai recorrer, né? E a gente vai ver o que vai acontecer a partir daí, se a Justiça vai tomar alguma decisão diferente, como é que as coisas vão se encaminhar, né, depois dessa decisão, no mínimo, controversa, polêmica, né? Que foi tomada aí pela Justiça do Rio de Janeiro, né, nessa primeira instância. Agora, aí tá aí, saiu o livro da Daniela, a capa do livro aí, né? Acho que essa é a capa do livro, a parte da Daniela Arbex, que é muito bom. E ela detalha muito bem aí tudo que aconteceu. O livro dela é uma grande reportagem.